Olá, pessoal, tudo bem? A gente está gravando esse vídeo, essa aula, né? Contabilidade tributária. Essa disciplina está sendo gravada no dia 21 de agosto e a gente começa agora a entrar um pouco nos conceitos de tributos em si. Eu mandei para você aí, tá, Milene, o WhatsApp. Então, a ideia de hoje é a gente começar a entender esse complexo sistema tributário que o Brasil vive hoje, né? Não é incomum a gente ouvir críticas a respeito da complexidade e da alta carga tributária que envolve as relações entre o fisco e o pagador de imposto no Brasil. Então, tem duas questões muito pesadas para o cidadão. E quando eu falo cidadão, é uma forma genérica de pessoas, tanto empresas quanto indivíduos. E, além de percentualmente o valor que nós pagamos de imposto ser desproporcional à qualidade dos serviços e bens públicos recebidos em contrapartida, há ainda uma excessiva legislação tributária. Então, o Brasil é tido como um dos países com legislação tributária mais complexa, com altas burocracias e com um risco tributário muito grande. Lembre-se que, em última instância, tributo ele é custo, ele faz parte do preço final do meu produto. Não importa o que está dentro do meu preço final do produto, o que o consumidor quer saber é quanto ele vai pagar para obter aquela mercadoria, aquele produto ou aquele serviço. E lá dentro está o tributo. Então, isso faz parte do planejamento das empresas e é muito comum empresas buscarem efetuar planejamentos tributários como forma de reduzir a carga tributária. E o que é planejamento tributário? Planejamento tributário nada mais é do que você identificar na legislação quais que são as premissas, as regras, as possibilidades de redução de imposto a serem pagas e vir para dentro da empresa e tentar achar alguma oportunidade de reduzir de forma lícita, sem expor a empresa a riscos, o valor do imposto que a empresa está pagando. Então, eu vou colocar na tela de vocês, só me confirma, por favor, aí está aparecendo o slide na tela de vocês, porque eu coloco a projeção, eu perco a visão da tela. Tá ok, né? Tá assim, né? Obrigado, Poliana, obrigado, Gabriele. Então, a ideia desse slide é só dar um direcionamento. Então, a gente vai iniciar do conceito que está previsto lá no Código Tributário Nacional. Então, o que é tributo? Bom, tributo é um conceito amplo, genérico, que está definido no artigo 3º do Código Tributário Nacional como sendo: tributo é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vamos lá por parte, entender cada termo disso aqui, porque eu acho que essa definição vai nos ajudar muito na compreensão de tudo que vem pela frente. Então, eu acho essas duas próximas aulas, que vão ser puramente teóricas, fundamentais para quando a gente chegar na prática de calcular os impostos, identificar as possibilidades de redução de carga tributária, tá? Eu peço a colaboração e a paciência de vocês, porque em algum momento a gente vai ter que mergulhar na teoria. Então, olha lá, ó. Tributo é toda a prestação pecuniária. O que é pecúnio? Pecúnio é dinheiro, né? Compulsória,
Ou seja, o que é uma coisa compulsória? É uma coisa obrigatória. Então, tributo não permite ao cidadão a opção de concordar ou discordar. É compulsório, é imposto, é obrigatório. É uma coerção do Estado, uma imposição do Estado sobre o cidadão. Eu não posso escolher, eu quero ir no mercado hoje, eu vou comprar uma mercadoria, eu não quero pagar ICMS. Não, você não tem essa possibilidade. E como que eu pago isso? Eu pago em moeda, em dinheiro, ou um valor que nela possa se exprimir. Ou seja, eu posso pagar em um bem convertível em moeda, eu posso pagar em um crédito conversível em moeda, eu posso pagar como mercadoria qualquer conversível em moeda. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, pagar imposto não é uma penalidade. O que é uma penalidade? É quando eu descumpro uma regra, quando eu descumpro uma lei e eu sou penalizado por isso. Tributo não é uma penalidade pelo descumprimento de algo ou pelo ilícito, como o termo diz. Instituída em lei, ou seja, ninguém pode cobrar imposto ou aumentar imposto sem ter lei que a institua, ok? Então, esse é um ponto importante para a gente se fixar. Tributo tem que ter previsão legal e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso? Atividade administrativa plenamente vinculada. Ele quer dizer que é só um agente vinculado à ação estatal que pode cobrar imposto. Então, o imposto municipal é só um agente público ligado à prefeitura municipal, geralmente é a Secretaria de Fazenda do município que pode cobrar imposto. Uma empresa, uma outra pessoa física não pode cobrar imposto porque ele não tem poder sobre isso, né? E aí a gente vai ver que até os tributos eles estão divididos por competência. Então, tem tributo que é competência da União, tem tributo que é competência dos estados e tem tributo que é competência dos municípios. Então, aqui, nós estamos definindo o que é tributo. É uma prestação pecuniária obrigatória que tem que ser paga em moeda ou alguma coisa que você converte em moeda, que não é por conta de uma infração, não é uma penalidade, tem que ter previsão legal e só pode ser cobrado pelos agentes vinculados à administração pública. Então, se tiver algum ponto, alguma dúvida, esses conceitos precisam estar fixados, tá bom? Às vezes eu vou repetir, eu vou voltar propositalmente para que esse conceito fique fixado nas nossas mentes. Bom, aí a gente falou de previsão legal, e aí a gente vai, inevitavelmente, ter que entrar em algumas regras instituídas em lei. Para entender um pouco isso, esse slide eu acho que ajuda bastante. É comum a gente ver discussões em todas as esferas, sobretudo nas esferas tributárias, é comum também aparecer isso, sobre determinado tema, e alguém fala, não, mas isso é inconstitucional. O que alguém quer dizer quando fala que algo é inconstitucional? Quando alguém fala que algo é inconstitucional, é porque é algo que vai de encontro, que tem uma divergência em relação ao que prevê a Constituição. E por que isso é importante? Porque no sistema hierárquico de leis que regulamenta o nosso sistema, vamos dizer assim, da República Federativa do Brasil, existe uma hierarquia. O que é hierarquia? É sobreposição e diferença de poder, vamos dizer assim.
Então, a hierarquia é o seguinte: quem está acima tem um poder maior, quem está abaixo tem um poder menor, e numa divergência prevalece quem tem o poder maior. Do ponto de vista legal, nós temos essa hierarquia. No topo está a Constituição Federal, depois estão tratados e convenções internacionais, depois estão as leis complementares, depois leis ordinárias, resoluções do Senado e medidas provisórias, depois os decretos administrativos, depois as normas complementares, as instruções normativas, portarias e outros do tipo. Então, o que quer dizer aqui? Aqui quer dizer que a norma máxima que vigora em nosso país chama-se Constituição Federal. Então, se alguém apresentar uma lei complementar em qualquer assunto, em qualquer tema, que tenha algo vedado ou proibido pela Constituição, essa lei inferior é natimorta, ou seja, ela já nasce morta, ela já nasce sem eficácia, porque ela é inconstitucional. Por exemplo, está lá previsto na legislação que, como que eu falo? A Constituição, que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes. Se alguém vier com alguma lei falando, a partir de hoje o poder não emana do povo, o poder emana dos deputados. Bom, alguém até pode tentar impor um regime totalitário no país, mas isso fere a Constituição. Num sistema legal de ordenamento jurídico, isso é inconstitucional. Ninguém é obrigado a cumprir uma lei inconstitucional. Quer ver um outro exemplo? A gente vai ver logo à frente, não hoje, nas próximas aulas, que o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Serviços de Transporte Intermunicipal e de Comunicações. Esse é o nome do ICMS. E está previsto que é de competência dos estados e do Distrito Federal a cobrança desse imposto. Aí, de repente, você está na sua empresa e chega um fiscal do município de Várzea Grande cobrando o ICMS. Você vai falar, opa, você não pode cobrar ICMS da minha empresa, da minha loja, porque o ICMS é um imposto municipal, estadual. Aí ele vem com uma lei municipal e fala, não, está aqui na lei do município de Várzea Grande que eu posso cobrar ICMS. Aí você vai falar, opa, essa lei ela é inferior à Constituição Federal. E na Constituição Federal está definido que cabe aos estados e ao Distrito Federal a cobrança do ICMS. Portanto, essa lei municipal sua, ela é ilegal, ela é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, eu não sou obrigado a cumprir. Ele pode até me autuar, mas eu tenho as esferas judiciais. Às vezes, a primeiro recurso ocorre na própria esfera administrativa. Não tendo sucesso, eu tenho as esferas judiciais que, de prontamente, precisam me dar ganho, porque é algo central no nosso sistema legal. Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo bobo, mas é muito comum acontecer isso. É muito comum ocorrer conflitos entre legislação dos estados, do município, da União, do Distrito Federal, dos órgãos legislativos, executivos, às vezes das autarquias. O conjunto de órgãos que compõem a administração pública é muito complexo, né? É algo realmente que precisa ser pensado, porque isso é burocracia, complexidade, e em algum momento esses órgãos entram em choque entre si. Como que resolve isso? Pela hierarquia da lei. Qual lei está em conflito com qual outra lei? Nesse caso, prevalece a maior. E nenhuma delas pode ir de encontro ao que está previsto
na nossa Constituição Federal. Tudo bem até aqui, pessoal? Algum ponto, alguma observação? Alguém tem algum comentário a fazer? Tudo certo, né? Bom, então, chegando especificamente na nossa disciplina, que é tributos, a Constituição Federal se manifestou sobre ele. Então, lá na Constituição Federal, e é aqui que a gente vai usar a Constituição, e eu peço que vocês estejam com a Constituição posta, existe lá algumas regras que limitam o poder de tributar. Porque, pensa comigo, tributar é um poder que a Constituição, e aí a Constituição diz que todo poder emana do povo, portanto, é um poder que o povo delegou ao Estado para cobrar tributos. Então, tudo bem. É consenso na sociedade, todo mundo concorda, que é preciso ter recursos para que o Estado consiga se manter e cumprir as suas obrigações. Então, existem obrigações que são do Estado, e essas obrigações definidas na Constituição, então, é algo que, em tese, né, é um tratado. Em tese, a Constituição é um tratado entre o povo, ou deveria ser assim, né? Infelizmente, no Brasil, nem sempre a Constituição reflete o desejo do povo, mas, teoricamente, é isso. A Constituição é um tratado onde o povo outorga ou concede poder para que os seus administradores executem com base naquele conjunto de regras. E do ponto de vista de tributos também, é preciso ter limites, é preciso que a ação estatal ela seja limitada com base em algumas regras, senão isso pode levar a arbitrariedades e a situações completamente imprevistas. Então, lá na Constituição, e aqui do lado estão as referências de cada princípio, existem esses princípios, que eu diria que são os principais princípios que definem os limites ao poder de tributar. Então, eu tenho lá, princípio da capacidade contributiva. O que é o princípio da capacidade contributiva? Ele está previsto lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Peço que você já se prepare, já tentem localizar esses artigos na Constituição, que já vamos falar deles agora. Depois, nós temos o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Depois, nós temos o princípio da anterioridade, artigo 150, item 3b da Constituição Federal. Depois, nós temos o princípio da igualdade ou isonomia, artigo 5º, item 1 da Constituição Federal. Depois, nós temos o princípio da irretroatividade da lei, artigo 5º, item 36 da Constituição Federal. Depois, nós temos o princípio do direito à proteção jurisdicional, artigo 5º, item 35 da Constituição Federal. Princípio da uniformidade da tributação, artigo 151, itens 1, 2 e 3. Depois, princípio da capacidade contributiva, artigo 145, parágrafo 1º. Por último, princípio da proibição ou confisco, artigo 150, item 4, e demais princípios implícitos, melhor, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar 2 para cada princípio desse. Um de vocês vai ler para a gente e o outro vai comentar o que entendeu. Tudo bem? Então, por exemplo, eu vou começar aqui pela ordem
Emanuela, tá aí? Pela minha listinha aqui, eu tenho a dupla Emanuela e Emanuele. Emanuela, você conseguiu achar o artigo 145 aí, que fala do princípio da capacidade contributiva? Acabou de entrar, né? Tá bom, eu vou dou uma colher de chá para você. Tá bom, eu vou explicar. Só para te alinhar, Emanuele, eu postei lá no portal a Constituição Federal, tá? Lá no portal da Univale, no EAD. Então, eu peço que você baixe ele, que a gente vai começar a usar ele agora. Então, Emanuela, você achou aí, Emanuela? Você lê para a gente, e aí eu queria que o João Lucas comentasse o que ele entendeu desse princípio. Pode ser, Emanuela? Artigos estava no AVA. Exato. Você não achou? Então faz o seguinte, senão a gente vai... Achou, né? Beleza. Se você pegar a Constituição, ela tem 135 páginas. Deixa eu localizar. O artigo 145 está mais ou menos... Deixa eu achar aqui. Lá na página 66, bem no começo. Aí ele começa lá. A União, os Estados, o Distrito Federal poderão instituir os seguintes tributos. Aí ele começa a falar dos impostos, das taxas e das contribuições. Tá. Aí eu quero que você leia, por favor, Emanuel, o parágrafo 1º. Se você localizou, tá lá embaixo, ó. Começa lá. 1. Impostos. 2. Taxas em razão do exercício do poder de polícia. 3. Contribuição de melhoria. Aí vem o parágrafo 1º, que ele começa, sempre que possível. Você pode ler, por favor? Acho que eu vou colocar aqui na tela. Posso? Tá me ouvindo, professor? Sim. Pode mandar. Ok. Então tá. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetividades a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Perfeito, obrigado. Só para agilizar, o próximo, da legalidade, eu vou pedir que a Vitória leia para nós, por favor, tá, Vitória? Aí, enquanto o João comenta para nós o que ele entendeu, a Vitória já se localiza aí. Vamos lá, João, o que você entendeu desse trecho que a Manuela leu para a gente? Bom dia. Eu entendi que o imposto ele é de acordo com a renda, com o rendimento de cada pessoa. É uma coisa mais, pode dizer, personalizada. Você não pode cobrar muito de uma pessoa que não tem muito rendimento, você não pode cobrar pouco de uma pessoa que tem muitas condições, muito patrimônio. Então, a lei, eu entendi dessa forma, ela cobra tributos de acordo com a sua renda. Então, se você compra um produto muito caro, o imposto sobre ele vai ser maior do que você comprar um produto de menor valor. Perfeito. Então, o princípio se chama princípio da capacidade contributiva. Por quê? Porque o tributo não pode ter poder de confisco. Né? Não sei se vocês já ouviram essa palavra. O que é confisco? É alguém lá e confiscar, e tomar o seu bem. O tributo não pode ter essa capacidade ou essa finalidade. Então, o tributo ele não pode ser cobrado de alguém além da sua capacidade de contribuir. Né? E aí, essa capacidade ela tem que ser fundamentada nos termos da lei e se reflete tanto a patrimônio, quanto a rendimento, quanto às atividades econômicas do contribuinte. Então, é comum, já aconteceu, de algum contribuinte se negar a pagar impostos evocando esse princípio, porque essa cobrança ela é abusiva e, em algum momento, fere a minha capacidade contributiva. Em outras palavras, simplificando, eu não consigo pagar isso, isso foge, isso não é
é compatível com a minha capacidade de pagar impostos, tá bom? Essa é a nossa definição legal quanto à capacidade contributiva. Achou aí, Vitória, o princípio da legalidade? Queria que você lesse, eu vou pedir para a Poliana comentar. Pode ler, então, por favor. Só para localizar, que é o artigo 150, no primeiro parágrafo. Vamos lá, Vitória. Exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Pronto. Só voltando, o caput lá em cima, que é o artigo 150, ele fala: sem prejuízo das outras garantias, é vedado. O que é vedado? É proibido. Ok? Vamos lá, Poliana, o que você entendeu aí? Só tem essa frase aí, professor? Só isso, viu como ficou fácil a vida? No caso, acredito que seja a limitação da atuação do poder do tributante, em prol da justiça e segurança jurídica dos contribuintes, no caso. Sim. Então, assim, o Estado, a União, né? União, Estados, Distritos Federais e municípios, não pode nem exigir, nem aumentar imposto sem lei que o estabeleça. Então, isso garante ao contribuinte o princípio da legalidade. E essa lei, conforme for a amplitude dela, ela precisa de maioria qualificada no Congresso ou nas casas legislativas para serem aprovadas. Qual que é a finalidade disso? É evitar que a gente tenha imposições por parte do Poder Executivo de acordo com as suas vontades. Imagina, no momento de crise, falta dinheiro no Poder Executivo, o governador, o prefeito ou o presidente da República resolve aumentar a carga tributária de acordo com a sua necessidade. Isso não ia dar bem, né? Em algum momento isso. Então, o princípio da legalidade é isso. Espera aí, tem que ter lei. Não só para instituir imposto, e a gente vai ver que instituir imposto exige um fato gerador, uma hipótese específica, não prevista, e também sancionar ou majorar tributos, tá bom? Seguindo lá, Mariana, você está aí, Mariana? Você podia ler para nós o próximo? Está logo abaixo. Sim, professor. Anterioridade. O que você acha? Aonde que está, professor? É artigo? É o artigo 150, o item 3. Tá. Aqui, né? Cobrar tributos. Isso, aí vem lá 3 itens, o A, o B e o C. O princípio da anterioridade está no item B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Perfeito. O que você entendeu daí? O princípio da anterioridade, até onde eu sei, é que o que vale é a lei mais atual. Ou seja, se existia uma lei anterior, né, no caso nós estamos falando de tributos, no qual, por exemplo, a porcentagem do tributo era, exemplo, 20%. Saiu uma lei posterior a essa, falando que o tributo foi aumentado, vamos supor assim. Então, aqui vale a lei mais atual. É isso? Só que aqui, especificamente, tem razão o que você falou, mas especificamente nesse artigo, ele está dizendo o seguinte, que você não pode... Lembra que lá em cima a gente está falando que a Poliana leu, que é preciso ter uma lei, né? Aqui está falando só que essa lei, ela não pode ser cobrada no mesmo exercício financeiro que ela foi instituída. Então... sim. Só no próximo. Exatamente. Ele prevê que haja um tempo, vamos chamar assim... Para a pessoa, né? Exato, para se preparar para que isso possa entrar em vigor. Também é um princípio constitucional. Nesse caso, então, eu tenho uma dúvida, um exemplo, que os servidores públicos foi aumentada a questão da contribuição previdenciária deles agora. Você está sabendo disso?
Municipal, federal ou estadual? Estadual. E aí tem um monte de gente entrando na justiça em relação a isso, porque o governador simplesmente falou que ia aumentar a contribuição de 9% para 14%, e aumentou. E já começou a cobrar dos salários dos servidores. Se não foi respeitado o princípio da anterioridade, é provável que os servidores consigam êxito na justiça, porque, como nós estamos vendo aqui, é um princípio legal da Constituição. Então, nenhuma regra inferior pode violar a Constituição. Entendeu? Entendi. Tá, ok. Obrigada, professor. Nada. Qualquer dúvida, é importante trazer isso. Milene, você está aí, Milene? Você quer ler para a gente o próximo? Lá no artigo 5, lá em cima, princípio da igualdade ou da isonomia. Deixa eu puxar lá. Se alguém tiver dificuldade, eu vou tentar colocar na tela aqui, e aí fica mais fácil. Tá aí, Milene? Milene não está conseguindo falar? Então tá bom. Entendi. Tudo bem, sem problema. Quem que está aí que não falou ainda? Deixa eu ver aqui na lista. Gabriele falou já, Gabriele? Ainda não, né? Pode falar? Deixa eu localizar o artigo 5º. Eu sei que às vezes dá uns... Mas é preciso de vocês participando comigo, tá? Artigo 5º, item 1. Você está aí, Gabriele? Gabriele, fala comigo, Gabriele. Tá bom. Eu espero. Então, vamos lá. Ó, princípio da igualdade ou da isonomia. Artigo 5º está lá, ó. Enquanto a Gabriele se prepara, quem que está aí que pode ler para mim? Eu vou colocar na tela aqui. Oi, Gabriele. Apareceu. Oi, professor. Tá com eco aí. Tá me ouvindo? Sim. Você conseguiu achar o artigo aí? É o 5º. Isso. O artigo 5º, no primeiro item. Você lê o caput e lê o item 1, por favor. Tá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Legal. Você pode comentar o que você entendeu? Eu acho que é em questão de não ter, por exemplo, quando for cobrar tributo ou alguma coisa assim, não haver diferença em questão de sexo ou gênero ou até classe social, né? Por exemplo, quem tem mais paga mais ou menos, ou quem tem menos paga mais, acho que é alguma coisa assim. Que todos têm direitos e deveres iguais, então todos seriam obrigados a pagar a mesma coisa ou a ter direito à mesma coisa. Em todos os âmbitos, né? Educação, saúde. Perfeito. É aquela história, todos são iguais perante a lei. E aí, os desiguais, parece meio confuso, mas é interessante essa frase. Os desiguais são tratados desigualmente na medida da sua desigualdade. Confuso isso, mas eu trato desigualmente quem é desigual. Em que proporção? Na proporção em que eles são desiguais. Então, uma coisa é que todos são iguais perante a lei, e eu não posso fazer acepção de ninguém. Não, essa lei só vai alcançar, sei lá, as pessoas com pele clara, ou com pele escura, isso é ilegal, é inconstitucional e não é permitido. Tá? Então, a ideia aqui é garantir uma igualdade ou isonomia. Igualdade é uma coisa, isonomia é outra, mas é a questão de tratar todos na medida da sua capacidade. O próximo está no artigo 5º também, lá no item 36. Eu queria que deixa eu ver quem que está aqui que não falou ainda.
Giovana, você está aí, Giovana? Giovana, se você estiver aí, me dá um ok. Eu queria que você lesse o artigo 5º lá no item 36. Você está aí, Giovana? O caput é o mesmo que a Gabriele leu, que todos são iguais perante a lei e tal. E o 36 fala o quê? Giovana está aí? Eu acho que não, né? Quem que está aí que não falou? Thelma, você pode ler para a gente, Thelma? Oi, Giovana, você está aí? Então vamos lá. Aí Thelma fica para a próxima. Thelma já vai procurando para nós, por favor, Thelma, o seguinte, que é o 35, logo anterior. Você consegue ler para a gente, por favor, Giovana? Oi, bom dia. Bom dia. É esse que tá em azul somente? Isso, é o que está em azul. Sim. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada. Conseguiu entender alguma coisa disso? Já é um pouco mais complexo, mas o que você entendeu disso? Pode ficar à vontade. Bom, que ela não prejudicará o que a gente já possui, que a gente já adquiriu, né? Isso aí. Ou Então, foi mais ou menos isso que eu entendi. Não, eu acho que está na linha certa. Talvez só uma imprecisão nos termos. Vamos tentar ajudar, mas é bem isso. A lei ela não pode prejudicar o direito adquirido. O que é o direito adquirido? É algo que eu conquistei com base na legislação que estava em vigor na época. Vamos dar um exemplo bobo, mas só para... Imagina o seguinte, hoje nós temos direito à propriedade privada. E aí eu vou lá, compro um terreno, e paguei aquele terreno, e aquele terreno é meu. Eu tenho direito sobre aquele imóvel. Aí, de repente, vem uma lei e fala que aquele terreno ou aquela transação que era legal, agora não vale mais. Não pode, porque já é um direito adquirido, né? Isso é chamado comumente no meio como insegurança jurídica. Toda vez que eu tenho um ato que me garante o direito, que posteriormente ele não é respeitado, eu crio uma insegurança jurídica no país e ninguém vai confiar nas leis. E aí isso cria um problema. Então, direito adquirido é isso, é algo que eu já adquiri com base na lei. Ato jurídico perfeito é quando tem algum processo que seguiu todo o trâmite legal e que garantiu alguma decisão que foi cumprida. Então, é um ato jurídico perfeito. Ele seguiu todos os trâmites, foi julgado pelas esferas competentes e não pode ser violado também pela lei. E a coisa julgada é quando eu tenho uma ação que é transitada em julgado, ou seja, passou também pelos trâmites, foi julgado, e de repente, o Estado está cobrando algum contribuinte. Aí o contribuinte recorre, ele ganha, e aí o Estado vai lá e muda a lei porque o contribuinte ganhou e ele não concordou. Não pode. Se foi julgada com base na lei em vigor naquele momento, ele tem que ser respeitado e a lei não pode violar isso. Tudo bem? Se ficou dúvida, vocês me ajudem. O próximo, eu queria que você lesse, Thelma, por favor, o 35. Uhum. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato não. É o anterior, é o de cima. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Uhum. O que você entendeu aí? Eu entendi que a pessoa ela não pode ser excluída do Poder Judiciário caso ela sofra alguma lesão ou ameaça ao seu direito? Isso. Então, o Poder Judiciário, né, ela não pode ter limitação da sua capacidade de apreciar ou de julgar ou de avaliar qualquer lesão ou ameaça ao direito. Então, imagina o seguinte, se de repente eu faço uma lei dizendo que, a partir de agora, nenhum contribuinte pode recorrer ao judiciário para cobrar ou para questionar alguma cobrança minha.
Entendeu? É isso que a lei está falando. A lei não pode impedir que o judiciário exerça o seu papel de analisar qualquer lesão ou qualquer violação aos direitos. Tudo bem? Ficou claro? Pessoal, é muito importante. Vocês veem que eu estou tentando ir no item a item, porque isso vai ser o fundamento. Sempre que a gente entrar em algum tributo, eu vou puxar um desses limites para a gente se cercar. Tá? Então, é importante entender, compreender. O artigo também vai nessa linha, a gente vai buscar reforçar. Tá? Então, é muito importante isso aqui. O próximo é o princípio da uniformidade da tributação. Está lá no artigo 151, que são os itens 1, 2 e 3. Deixa eu ver quem que não falou ainda. Tiago, você já falou, Tiago? Vê para nós aí, por favor. Vou puxar lá. Artigo 151, item 1, 2 e 3. Tiago, está aí? Está aqui, ó. Artigo 151. Você está aí, Tiago? Estou sim, professor. Você está conseguindo enxergar aí o artigo? Dá para ver pela tela aqui. Tá bom. Então, por favor, leia para gente. Instituir tributos que não sejam uniformes em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado. Desculpa, professor, é que tá meio ruim de enxergar, mas vai indo. Tá bom. Ao Distrito Federal ou a município. Isso, obrigado. Em detrimento de outro admitida a concessão de incentivos fiscais destinadas a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos da respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Instituir inseções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Beleza, obrigado, Tiago. Então tá aqui, ó, é vedado. O que é vedado é proibido, não é permitido. A União. Quem que é a União? É o governo federal. Tá? Então, esse artigo está se dirigindo à União. Se você olhar aqui embaixo, o artigo 152 está se dirigindo aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esse artigo 151, estamos nos dirigindo à União. Então, o que é vedado à União? Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou ao município em detrimento de outro. Ou seja, a União, ela tem como esfera de atuação todo o território nacional. Então, ela não pode fazer distinção entre municípios ou entre estados. Então, eu vou instituir um tributo para incidir sobre todo o território nacional, exceto sobre São Paulo, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Mas, professor... Oi. Desculpa. Pode falar. Mas por que tem tributo diferente em cada estado, nesse caso? Porque a gente tem que ver qual tributo, se é de competência da União, dos estados ou dos municípios. Por exemplo, o ICMS. O ICMS tem diferença entre operações, entre municípios, entre estados. Por quê? Porque o ICMS é um tributo de competência do estado, entendeu? E aí cada estado institui o seu. A gente vai ver depois que o ISSQN, só complementando, o ISSQN é um tributo municipal, então cada município institui o seu. O que esse artigo está falando são dos tributos de competência da União, ok? Então, quais que são os tributos de competência da União? Por exemplo, o IPI,
por exemplo, o imposto de renda, por exemplo, a PIS. Então, imagina que eu vou colocar que o imposto de renda do trabalhador de Cuiabá é 10%, o trabalhador de São Paulo é 8%. Eu não posso fazer isso, tá bom? Então, aqui nós estamos falando de tributos de competência da União. A não ser que seja uma isenção, que é um outro, vamos dizer assim, um outro mecanismo, regra geral, os tributos de competência da União têm que ser uniforme em todo o território nacional. Tudo bem? Mas ainda assim, professor, desculpa, João, você quer falar? Não, pode falar. Porque eu vejo que, tipo, não sei se também eu tenho, né, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas parece que mesmo os tributos da União, eles não são igualmente cobrados em todos os territórios. Assim, minha percepção, parece que o COFINS, o IPI, eles não são uniformes para todos os estados, porque senão as pessoas não faririam a sua empresa, ou principalmente aqueles lugares que as empresas elas constroem seu centro de distribuição conforme o tributo para poder pagar menos. Mas aí eles colocam em lugares que vai pagar menos, tipo o IPI, no caso, ou não? Assim, tem razão em parte que você está falando. O que acontece é o seguinte, alguns impostos, algumas regiões do país são chamadas de áreas com alguns incentivos fiscais. Então, por exemplo, Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus tem uma tributação específica porque ela tem uma isenção. Se a gente olhar lá embaixo no artigo 152, ele está falando que aqui, ó, lá no primeiro, é vedado, instituído, lá no finalzinho ele fala, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Então, o que acontece aqui? Se for uma região que é entendida como uma região menos desenvolvida, e que precisa ter algum incentivo para o desenvolvimento, é necessário aprovar uma lei para que aquela região se enquadre nesse conceito aqui, e aí ele possa ter um incentivo fiscal. Mas é diferente de você ter uma distinção livre entre as áreas, entendeu? Então, o primeiro ponto é esse. O que pode acontecer em relação a tributos federais são áreas de incentivos fiscais, que aí a gente vai chegar lá na frente, que é uma outra questão. Agora, em relação aos impostos, o que há é um enquadramento, e aí a gente vai entrar nisso também, imposto por imposto, de acordo com algumas características da empresa. Faturamento, atividade desenvolvida, o tipo de composição societária. Isso faz com que as empresas tenham enquadramentos tributários diferentes, tá bom? Mas, na teoria, a regra geral é que ela vale para todo mundo. Qual que é a exceção? São as zonas de incentivos fiscais. De novo, isso para tributos federais. Para tributos municipais e estaduais, cada estado e cada município atua na sua jurisdição. Por exemplo, só para fechar, para ver se fica melhor para você entender, o ISS-QN. ISS-QN é um tributo, que a gente vai chegar lá, de competência do município. Então, cada município tem umas limitações lá da Lei 116, mas, via de regra, cada município tem poder de definir a alíquota com base nos parâmetros que ele achar melhor. Então, o que acontecia muito no passado, mas também acontece hoje? Uma determinada atividade, vamos falar que em Cuiabá está tributando a 5% e Várzea Grande a 3%. Aí o cara fala, não, eu vou abrir minha sede lá em Várzea Grande, porque lá eu pago 3% e aqui em Cuiabá eu pago 5%. Acontece isso. Mas por quê? Porque se trata de um tributo de competência municipal. Em relação a tributo federal, não pode acontecer isso, porque o território nacional é uma única jurisdição. Não sei se ficou claro para você.
Ficou sim, professor. Obrigada. João, o que você ia falar, João? Mesmo o tributo sendo de competência municipal ou estadual, a União pode interferir? Não. Nem nada? Não. É vedada a União instituir, cobrar impostos sobre tributos que não são da sua competência. O que aconteceu, que vai entrar depois, lá na frente, é que tem um termo que é chamado, que eu acho uma bobagem, mas tudo bem, guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Guerra fiscal é quando os municípios ou os estados começam a competir pelo contribuinte. Pega esse exemplo que eu dei aí da empresa que presta serviço e está pensando em onde que ela vai colocar a sua sede. Ela olha e fala, olha, um item importante é o ISSQN. Aí ele olha e fala, em Cuiabá, lá na Beira-Rio, eu posso colocar e eu vou pagar 5%. Se eu atravessar a ponte e colocar ali no Cristo Rei, perto da Univade, eu vou pagar 3,5%. Bom, eu vou pegar e vou para Várzea Grande. Isso é bom para o município de Várzea Grande, é bom para o contribuinte, é bom para o consumidor, só é ruim para o município de Cuiabá, que está cobrando um preço maior. Isso acontecia muito. Se você olhar, por exemplo, lá em São Paulo, o maior aeroporto do país é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E ele não está em São Paulo, na capital. Ele está em Guarulhos, que é um município vizinho ao estado de São Paulo. Por conta de um dos principais fatores que fez com que esse aeroporto fosse lá, era o desenvolvimento da região, mas também é a carga tributária. O ISSQN cobrado em Guarulhos é menor do que o ISS era na época, não sei como está agora, do que o cobrado em São Paulo. Né? Muitas cidades vizinhas a São Paulo cresceram e ficaram ricas, atraindo empresas por conta do ISSQN. E aí isso começou a criar uma chamada guerra fiscal, porque aí os municípios começavam, é igual consumidor, vendedor, né? Você vai comprar um lanche de uma lanchonete lá, o cara cobra 5, aí o cara abre do lado lá, cobra 4,50, aí o outro lá cobra 4. A concorrência vai fazendo com que a disputa cada vez mais baixe o preço. Isso aconteceu um pouco no mercado de tributos, aí tiveram leis, a Lei Complementar 116 em relação ao ISSQN e a Lei Candira, a Lei Complementar 87 em relação ao ICMS, que meio que regulamentaram para evitar essa disputa. Né? Só nessa forma que a União interferiu nos impostos, nem ao governo executivo, sim o legislativo, através de leis que criaram limites. Então, por exemplo, o ISSQN hoje foi definido regras entre alíquotas máximas e mínimas. Então, o ISSQN hoje, por conta dessa lei, no mínimo 2, no máximo 5. Há um tempo atrás, nós tínhamos municípios tributando ISSQN a 0,5%. Né? Então, o que aconteceu foi isso, tá, João? Tiveram leis federais de amplitude no país todo que definiram ou que regulamentaram a cobrança, mas é de competência da União só aqueles impostos, ele não pode interferir em outros, a mesma coisa os estados, a mesma coisa os municípios. Meio para criar um padrão, né? Tipo assim, não ficar uma... Você falou, um cobra meio, o outro cobra 10. Tipo assim, então, para criar meio que... Só tem a lei para ficar meio que próximo? Exato. Ele criou a lei. A lei foi para definir parâmetros de cobrança, né? No máximo que pôde ser feito foi isso. Professor, eu tenho uma dúvida. E em relação ao Estado ou município, ele pode também fazer diferenças entre os contribuintes? Por exemplo, uma empresa bem grande, ela tem um incentivo maior, um desconto aí no valor do tributo em relação a uma empresa menor, porque também esse contribuinte ele vai contribuir mais com a região, né, vai gerar mais empregos, essas coisas. Porque é o caso, assim, até onde a gente escuta saber, o caso da Havan, por exemplo. Tem vários lugares que não tem a Havan, cidades muito promissoras aqui do interior, né? Aqui em Várzea Grande tem uma, Cuiabá tem 3,
Primavera do Leste, que é uma cidade bem rica, vamos dizer assim, não tem Havan. E aí a gente fica pensando, né, mas como assim, né? Às vezes tem Havan numa cidade tão pequenininha e em Primavera do Leste não tem. Aí isso quer dizer alguma coisa em relação a isso? Pode sim. Eu não conheço a fundo o plano de negócio, mas é comum, porque pensa bem, existem algumas formas do município arrecadar imposto. Uma delas é cobrando diretamente do contribuinte, vamos nesse exemplo seu, a Havan, e outra é cobrando da atividade que aquele contribuinte vai gerar. Então, por exemplo, o município de Várzea Grande, 75% do que ela arrecadou em 2019 foi oriundo de repasse do Estado em relação ao ICMS. A gente vai ver depois lá que o ICMS é o imposto que o Estado cobra, um pedaço daquilo ele volta para os municípios e distribui na proporção do consumo de cada município, porque o ICMS incide sobre o consumo. Então, o prefeito ou o governador pode pensar assim, no caso da Havan que se citou, é o prefeito. Olha, e se eu não cobrar esse imposto da Havan, por exemplo, IPTU, alguma coisa municipal, mas permitir que ele instale aqui, ele vai gerar tanto emprego e vai gerar tanto de consumo. Esse consumo vai gerar ICMS e quando esse ICMS voltar, o aumento da minha participação vai ser muito maior do que o imposto que eu deixei de arrecadar. Acontece, não sei se é o caso, tá? Eu estou gerando na questão hipotética. Acontece, isso é uma isenção. Essa isenção, ela pode sim ser negociada de acordo com algumas regras, alguns limites, e pode ser concedido no final das contas, levando em consideração algumas condições pré-definidas, como geração de emprego, como retorno de alguns investimentos, etc. E tal. Pode acontecer, e no final das contas, muitos municípios conseguiram se desenvolver a partir desses incentivos, né? Existem muitas regiões no interior de São Paulo, por exemplo, que nasceram a partir de grandes empresas que se instalaram na região a partir de incentivos. Então, você atrai aquelas empresas levam uma estrutura e, automaticamente, você já deve ter visto isso, você cria toda uma cadeia, né? Imagina, se eu for instalar uma fábrica de veículos no interior de Mato Grosso. Automaticamente, eu vou atrair mais pessoas para morarem ali, porque vai ter mais serviço. Alguém que vai querer vender peças para o veículo vai ser atraído. Alguém que vai vender serviço de manutenção. Você consegue entender como a cadeia toda acompanha uma grande empresa? Isso gera o desenvolvimento da região e isso gera o aquecimento da economia. E eu acho isso muito válido e eu, na verdade, é o que eu defendo do ponto de vista de crescimento, porque o processo todo é beneficiado, tá bom? Então, sim, pode ter isenções, podem ter incentivos, podem ter condições específicas, mas isso é uma isenção, é diferente de você instituir o imposto, né? O imposto incide e aí eu vou, de acordo com as regras, as isenções também tem isenções e imunidades, tá? Isso também está previsto na Constituição e isso a gente vai tratar em algum momento, tá bom? Ok? Se ficou beleza? Tudo bem, Mariana? O próximo é o artigo 145. Quem que está quieto aí, que não falou nada? Tem alguém que não falou nada aí? Pega 145 lá, me ajuda aí, pessoal. Queria alguém que queria... Quem quer falar 145 aí, que não falou? Me ajuda aí, não vamos perder muito tempo, não. Eu sei que vocês gostam de falar, contador tem que aprender a falar. Às vezes a leitura é meio truncada, mas também é um processo que a gente vai passando. Aqui, peguei o 45 aqui. Quem que vai ler? Quem que vai ser o candidato? Já foi esse? Acho que não, né, Poliana? Pronto, já que você manifestou, vai lá, leia aí. Está muito
Muito bem disposto nesse tempo aí. Vamos lá. Lê para mim aí, por favor. Lê e comenta, Poliana. Artigo 145. Até o final. Desde o Desde o inciso cabo. primeiro? Uhum. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: imposto, taxa em razão do exercício de poder de polícia ou utilização, efetivo ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ao posto à sua disposição, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Parágrafo 1. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Perfeito. O que você achou daí? Muito interessante, professor. Legal. Vamos lá, comenta. Só isso não resolve, não. Comenta aí. Eu tô sem fôlego. Peraí. Sumiu ela, foi? Olha só. Meu cachorro aqui, professor, não tá fácil. Tá bravo? Ele tá passando vizinho aqui. O que você achou desse item que você leu aí? Que cada segmento não, cada esfera, eles têm por obrigação também não, mas assim, cada esfera tem os seus tributos a instituir, cada um tem como que fala? Cada um... Sua competência tributária. Igual a gente estava conversando anteriormente, o ICSQ é município, o IPI é federal, né, da União, o ICMS é do Estado, então cada um tem sua competência de tributação e não pode interferir no vizinho, no caso. Uhum, perfeito. Perfeito. Então é isso. Ó, primeira coisa, a gente vai ver isso nos slides seguintes, tá? A gente já vai falar um pouco disso. Mas União tem os tributos da sua competência, os estados e o Distrito Federal das suas e os municípios das suas. Ninguém pode interferir na competência prevista na Constituição. Então, está lá na Constituição, aqui nós estamos aqui. E aí, o que pode ser instituído como tributos? Então, está lá, ó. Então, esses 3 grupos. Esse é um ponto que eu quero que vocês gravem. Impostos. Então, tributo é igual a imposto? Não. Tributo é um grupo, imposto é um item daquele grupo. Então, é como se tributo fosse uma definição mais ampla, e eu divido o tributo em 3 grupos: impostos, taxas e contribuição de melhoria. A gente vai ver depois que as discussões acabaram subdividindo contribuições em vários outros, mas, a grosso modo, eu posso dizer que são 3 grupos que formam os tributos. Impostos, que a gente vai ver que é basicamente responsável pela maior parte da legislação. Então, é algo que tem uma necessidade de ter um fato gerador. Então, o imposto ele nasce com a ocorrência do fato gerador. Então, pega lá o IPVA. IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Quem que paga o IPVA? Quem que paga esse imposto? Quem tem a propriedade de veículo automotor. Então, se eu incorri na chamada hipótese de incidência ou fato gerador, eu pago aquele imposto, eu sou obrigado, eu sou enquadrado. Se eu não incorri, eu não pago. Então, quem paga IPVA? Quem tem a propriedade de veículos automotores. Então, observe que imposto ele tem necessariamente que ter a ocorrência do fato gerador ou da hipótese de incidência. A mesma coisa IPI. O que é o IPI? Imposto sobre Produto
industrializado. Então, quem que paga IPI? Quem comercializa produtos industrializados. Aí eu vou entrar num outro conceito. O que é produto industrializado? É quando há a modificação, a transformação, a conversão de um item em um outro. Eu mudo a característica, portanto, eu industrializo. Se eu industrializo, incide o IPI. Então, imposto é isso. Eu tenho que ficar muito ligado ao fato que gera aquele imposto. A partir do momento que houve a ocorrência do fato gerador, aquele imposto passou a ser devido. Se o imposto passou a ser devido, é obrigado que haja cobrança. O segundo grupo são as taxas. Então, olha só o que diz aqui. Estamos na Constituição, tá? É a taxa em razão do exercício do poder de polícia, ou poder de polícia, no caso, é de proteção, fiscalização, defesa, controle, etc. Ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuintes ou postos à sua distribuição. Então, a taxa é algo que eu pago em função de um serviço público efetivo que eu usei ou que foi posto à minha disposição, e eu posso ter efetivamente usado ou potencialmente usado. Isso quer dizer, não importa se eu coloco lixo na rua e alguém vem e coleta. Eu sou obrigado a pagar a taxa de coleta de lixo, porque o serviço é prestado e ele foi posto à minha disposição. Se eu usei ou não, é uma outra coisa. Então, isso aqui é um tema muito interessante, porque em alguns locais a pessoa chega a receber na sua fatura de energia elétrica a taxa, era TIP, depois virou CIP, né? A taxa pela iluminação pública, né? E aí muita gente falava, não, mas na minha rua não tem iluminação pública, por que eu estou pagando isso? E aí alguns argumentavam, não, mas isso aí é uma cobrança potencial, você não tem, mas você pode vir a ter. São os absurdos que a gente encontra por aí. Mas é isso, a taxa está vinculada a uma contraprestação, é como se fosse algo que eu estou pagando por algum serviço público que foi prestado ou posto à minha disposição, ainda que de forma potencial. Isso é muito, muito complexo e acaba gerando uma série de questionamentos. Mas é isso. Enquanto o imposto nasce quando eu incorro naquela hipótese de incidência, a taxa está vinculada a uma contraprestação. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria falar, mas espera aí, Leôncio. Leôncio, espera. Manda Leôncio dormir. Aí, professor. A taxa é diferente do imposto, porque o imposto precisa do fato gerador, né? Só que o imposto ele é cobrado independente de ter prestação de serviço do governo, no caso, né? Tipo, Perfeito. Já a taxa é cobrada achando que já tenha sido prestado o serviço, né? Mas ela é cobrada como se tivesse sido prestado. Já o imposto ele não precisa necessariamente do serviço prestado, né? Ele é cobrado por conta do fato gerador da pessoa ter. É isso. Em tese, o imposto é para a administração pública se manter. A taxa é para você pagar por algum serviço que o Estado presta. Na teoria, é essa a definição. E, por último, a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, há a previsão da cobrança de tributos quando há alguma obra pública que melhora ou que valoriza um imóvel particular. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho um imóvel, um terreno, numa área isolada que não tem nem asfalto, nem rede de água e esgoto, por exemplo. E aí vai lá uma obra pública e faz o asfaltamento, a rede de água e esgoto e tudo mais. É natural que isso vá gerar uma valorização naquele imóvel. Quanto a isso, há a previsão da cobrança da contribuição por essa melhoria. Tá?
Em teoria, é isso, né? Às vezes, nem sempre há essa valorização efetiva, mas há a previsão disso. Tudo bem? Então, são esses os 3 modelos de tributos previstos no nosso artigo 145 da Constituição Federal. E aí, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, né, inclusive do Distrito Federal, podem cobrar impostos, taxas e contribuição de melhoria, cada um na sua esfera, na sua competência, de acordo com a sua incidência ou a sua jurisdição. Tá bom? Para fechar essa parte, eu só vou comentar aqui a lei, o artigo 146, que vai nos dar o gancho para a próxima etapa. Tá? Cabe a lei complementar. Lembra lá na hierarquia das leis? Tem coisa. A primeira é a Constituição, depois os tratados e convenções internacionais, depois vem as leis complementares. Então, nem tudo a Constituição definiu, ele só deu as regras gerais. Aí a lei complementar, ela vai definir, e aí vai nascer dessa lei complementar o nosso Código Tributário Nacional, o CTN, que a gente vai comentar na próxima aula. Então, o que a lei regulamentar complementar vai definir? Primeiro, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então, eu preciso de uma lei, está lá no Código Tributário Nacional, para que não haja conflito, né, entre União, Estado, Distrito Federal e município. Ainda assim, há muito, mas a finalidade, o objetivo da lei é evitar ou solucionar esses conflitos, né? Regular as limitações constitucionais ao poder tributar, então tem que regular, definir regulamento, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, os seus respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuinte. Então, lá na lei complementar, lá no Código Tributário Nacional, que a gente vai ver lá cada imposto, qual que é o fato gerador, e qual que é a base de cálculo, e qual que é o contribuinte. Ou seja, o que gera a obrigação, sobre o que incide aquela contribuição e quem paga. Afinal das contas, vai estar normatizado em lei complementar. Também, a lei complementar vai definir a obrigação, o lançamento, o crédito e esses 2 caras que são muito interessantes para se acompanhar. Prescrição e decadência tributária. Então, prescrição e decadência é quando se extingue a obrigação em momentos distintos, com naturezas distintas, mas basicamente isso precisa ser acompanhado. Tá? Aí vem as questões específicas de cooperativas e definição de tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, que é o nosso modelo simplificado de tributação. Tudo bem aqui, pessoal? Até aqui? Isso aqui foi uma visão geral. Esses princípios vão estar sempre presentes nas nossas aulas e a gente vai estar sempre confrontando o que a gente for discutir, os assuntos, os temas, com a sua constitucionalidade, ok? Então, os tributos precisam ser submetidos à Constituição ou às regras constitucionais, tá bom? Então, seguindo, já indo para a próxima etapa, está aqui o que eu li, né? Que a Poliana leu também, foi o artigo 145, os 3 tipos de tributos. Impostos são aqueles que nascem a partir de uma hipótese de incidência ou fato gerador previamente conhecido e que dá nascimento à obrigação tributária. Então, eu preciso ter bem definido qual que é
o fato gerador do imposto. As taxas, que é uma contraprestação, é uma cobrança de uma contraprestação de serviço público, e as contribuições de melhoria, que é em decorrência, né, uma cobrança em decorrência de alguma obra pública que valorizou o imóvel de alguém. Aí está aqui imposto, né? O imposto no Brasil, muita gente fala que o Brasil é um manicômio tributário, ou seja, é tanto imposto, cada imposto tem que ter um fato gerador, na base de cálculo, uma alíquota, uma regra de exceção, obrigações acessórias, códigos tributários, códigos de natureza do imposto diferente. É uma monstruosidade, tá? E aí eu tenho órgãos de cobrança da União, que é a Receita Federal do Brasil, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que são órgãos com competências distintas, mas, no final das contas, são agentes de controle, cobrança e execução dos tributos da esfera federal. Temos os tributos e a Secretaria de Fazenda de cada estado. Então, cada estado da União tem a sua Secretaria de Estado de Fazenda, onde ele vai tratar dos impostos da sua competência, e tem as secretarias municipais de fazenda. Então, tem mais de 5 mil municípios no estado no Brasil, cada município tem a sua secretaria de fazenda. E no meio dessa situação toda está o pobre pagador de imposto lá, desesperado para atender e para cumprir todas essas regras muito complexas e muito onerosas. Então, primeira coisa, separar quais são os impostos de competência federal, competência estadual e competência municipal. Dificilmente a gente vai conseguir trazer todos os impostos, porque tem muitos impostos, né? Mas, basicamente, o que eu estou trazendo aqui são aqueles mais conhecidos, os mais utilizados, e aí, com o tempo, a gente vai se familiarizando com todos. Então, impostos de competência federal só podem ser instituídos, cobrados, majorados ou reduzidos pelo governo federal. Então, imposto de importação, então, são os impostos sobre importação de produtos estrangeiros, o imposto de exportação, que são os impostos sobre exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, o imposto de renda, e aí eu tenho, que é o IRPJ, que é o imposto de renda da pessoa jurídica, e o IRRF, né, o IRPF, aliás, imposto de renda da pessoa física. Cada um vai ter uma direção, uma forma de cobrar, mas tem a previsão de cobrar imposto sobre a renda tanto das pessoas jurídicas quanto das pessoas físicas. Tem o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, tem o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. E aí alguém fala assim, ué, cadê o PIS? O PIS não é de competência federal? Mas não é um imposto. O PIS e a COFINS são contribuições sociais. Então, a gente vai chegar lá no PIS e na COFINS, tá bom? Os impostos de competência do Estado, basicamente, são o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e o ITD, Imposto sobre Transmissão Causa-Morte e Doação de qualquer bem ou direito. Esses são os impostos de competência dos estados. E os impostos municipais, nós temos o IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então, se eu tenho uma propriedade que está na área rural, ele vai pagar ITR, está aqui em cima, é o Imposto Territorial Rural. E se ele está na área urbana, ele vai pagar IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Eu estou pagando IPTU e ITR. Está errado. Ou você está na área urbana, ou você está na área rural, né? E aí,
Quem define isso são os mapas, os recortes, e é preciso que você pague um ou outro. A mesma coisa em relação a ICMS. Ou eu pago ICMS, ou eu pago ISS. Ou a minha atividade é venda de mercadoria, ou é prestação de serviço. Aí alguém vai falar assim, mas o ICMS está lá, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Mas quais serviços? Está lá. Eu não coloquei aqui porque o bicho é enorme, o nome dele. Serviço de transporte intermunicipal e de comunicação. Ponto. Os outros serviços todos é ISS. Então, eu faço transporte, frete, incide ISS ou incide ICMS? Depende. Se eu faço transporte intermunicipal, ou seja, eu pego o cargo em Cuiabá, deixo lá em Sinop, deixo em Rondonópolis, deixo em Tangará da Serra, é de município a município, incide ICMS. E se eu peço serviço dentro do mesmo município? Aí já incide ISS. É isso, tá? E os impostos municipais? IPTU, ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens e Imóveis e de Direitos Reais, né, que é a transmissão de bens intervivos. Se é herança, se é causa-morte, é ITD, é estadual. Se é entre vivos, é municipal. E o IVVC, que é Imposto sobre Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, quando há venda a varejo, né, de combustíveis líquidos e gasosos. E o ISSQN, que é o mais conhecido em relação aos tributos municipais, que são, né, os impostos sobre serviço de qualquer natureza. Tá? A gente vai passar ao longo do curso com mais detalhes os impostos, estou dando uma visão geral, e aí a gente vai entrar fato gerador, base de cálculo, imposto de incidência, alíquota, como calcula, como contabiliza, como demonstra, pelo menos os principais tributos. Tá? Isso aqui é um curso inteiro, né? Seria uma pós-graduação inteirinha, mas o meu objetivo é a gente ver, ter uma visão geral e focar naquilo que é mais específico. E aí a gente vai depois direcionar cada atuação. Aqui o artigo do Código Tributário Nacional que define as taxas. Nós vimos que lá na Constituição, no artigo 145, ele fala das taxas. Lá no Código Tributário Nacional, que é o CTN, no artigo 77, ele fala que as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou autorização efetiva ou potencial do serviço público específico divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua distribuição. É a mesma definição que está lá na Constituição Federal. Exemplos de taxa são taxa de lixo, de água, esgoto, pedágio. Então, é um pagamento específico e direto pela utilização daquele serviço determinado. E, por fim, a contribuição de melhoria, prevista lá no artigo 81 do CTN, fala que a contribuição de melhoria é cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, não posso cobrar como contribuição de melhoria um valor que ultrapasse, né, o total da obra realizada e nem o acréscimo de valorização que gerou para cada imóvel. Né? Imagina que se eu for fazer uma obra de asfaltamento numa região e aí eu gastei 1.000 com aquela obra, eu vou cobrar de contribuição de melhoria 2.000, 3.000. É proibido. E também, individualmente, se o valor de valorização de determinado imóvel foi, sei lá, 500, e eu vou cobrar daquele cara 700, 800 mil, também é vedado. A limitação é no valor total da obra e no valor da valorização que teve em cada imóvel.
Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem algum comentário, alguma observação? Eu tinha dito que a gente ia dar uma mergulhada em alguma teoria. A gente vai dar mais uma passada em alguns conceitos já no CTN na aula que vem, né? Essa questão dos princípios ao poder de tributar, das limitações, das competências, ela precisa estar bem clara nas nossas mentes, porque depois dessas duas aulas, a gente vai começar a entrar nos tributos. Então, a gente vai lá, por exemplo, ver o ICMS. Então, como que é o ICMS, fato gerador, base de cálculo, alíquota, quanto vai cobrar? Ela é feita só em função daquela obra, né? E pode ser feita cobrada em parcelas. É como se fosse uma cobrança, e aí pode ser dividida de acordo com cada legislação municipal, mas ela não precisa ser cobrada uma única vez, tá? Ela pode ser dividida. Mas aquela obra só vai ter uma cobrança só. Imagina que naquele imóvel seu chegou à conclusão que você tem que pagar 100. Você pode pagar uma única vez ou parcelado, mas é só aquele 100 e acabou. Imagina que daqui 10 anos, lá, seu imóvel valorizou mais do que 100, eu quero mais aqui. Aí não dá, né? É pela obra efetiva e limitada ao valor que foi gasto para aquela obra. É isso que você queria saber, né? Então, é isso. Tá? Para a aula que vem, o que eu deixei para vocês? Eu coloquei lá no portal, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Peraí, me dá só um minutinho que eu vou abrir o artigo que tem a ver com o tema da aula de hoje, né? Então, nós falamos hoje sobre a limitação ao poder de tributar. Então, deixa eu botar aqui. E vocês observem, quem já me conhece sabe que quando eu insisto em algum assunto é porque eu acho que realmente o assunto é relevante e eu quero que vocês capturem o máximo possível, deixa eu só mudar a tela aqui, o máximo possível dessas limitações ao poder de tributar. Porque é aqui que a gente vai conseguir enxergar as oportunidades de redução e de planejamento tributário para as empresas. Apareceu na tela de vocês aí? Me dá um feedback, por favor, aí, pessoal. Apareceu, né? Tá bom. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Milena. Então, é isso, ó. É um artigo. Esse artigo foi publicado lá em 2005, é um artigo relativamente velho, mas as limitações estão previstas na Constituição e não tiveram alterações de lá para cá. Então, o que o artigo fala? A natureza jurídica da relação tributária, teoria da imposição tributária, os princípios, legalidade, anterioridade, igualdade jurídica, tributação segundo a capacidade contributiva, indelegabilidade da competência tributária e imunidade. Então, são esses os temas que o artigo vai tratar. Ele vai fazer uma explanação muito interessante a respeito de todo esse contexto. Ele vai passar pelo Código Tributário, ele vai dar uma visão geral sobre a evolução do sistema tributário nacional, tá? E ele vai falar a respeito dessas teorias, né, dos conceitos, das regras da imposição tributária que vigora no nosso regime tributário, e aí o que eu acho que finaliza e dá uma boa informação para a gente são as limitações ao poder tributário. Então, ele vai vir comentando cada um desses princípios que nós falamos. Então, aqui ele fala do princípio da legalidade tributária, princípio da anterioridade da lei, princípio da igualdade jurídica, né, tributária, que são iguais, a capacidade contributiva também, que nós comentamos hoje, a indelegabilidade da competência tributária, ou seja, que é da União, que é dos Estados, que é dos municípios, é dos municípios. As imunidades, que foi um pouco que a gente comentou, que foram as dúvidas que vocês levantaram aí, tanto a Poliana comentou, o João comentou, a Mariana comentou também no caso da Van. Então, essas imunidades a gente vai
tratar delas, né? Aqui vai dar um comentário sobre, e no final ele faz uma visão geral e traz uma biografia bem extensa, que se alguém tiver interesse de dar esse aqui primeiro, sobretudo esse primeiro aqui, eu acho muito bom, é o professor Ives Gandra. Então, se alguém tiver algum interesse, uma biografia complementar, quiser aprofundar, já tem uma biografia como base. O que eu peço para vocês para a aula que vem? Para a aula que vem, vocês vão me entregar durante a semana. Fechando aqui, eu vou subir o vídeo no portal, eu vou criar um fórum lá, e vocês vão fazer para mim um resumo, com base no texto, é óbvio, né, dos limites e princípios constitucionais ao poder de tributar que o Estado tem. Quando eu falo Estado, são os agentes. Então, dá uma lida, é interessante entender isso, é interessante fechar quais são as competências, quais são as áreas de atuação, e aí vocês vão me entregar isso até antes da aula que vem, tá bom? Quem me entregar, nossa aula é toda sexta, quem me entregar até sexta-feira, antes de começar a aula, ou seja, começa às 8, até às 8 horas, vai receber a nota completa, né? Você vai somar tudo e no final vai dar 10. Tá? E no final, quantas atividades eu fizer, eu vou dividir igualmente e aquilo vai ser a nota para chegar a 10. Se eu conseguir... A ideia é 1 por aula, seriam 10 aulas em cada bimestre, seria 1 ponto para cada um. Mas nem sempre vai ser possível, então se eu conseguir mais do que 10, eu divido por quantas atividades eu conseguir. Se forem menos que 10, serão menos atividades. Tá? Mas, de qualquer maneira, quem entregar até antes da aula recebe a nota cheia, quem entregar até um período após a aula recebe a nota pela metade. A exceção vão ser exercícios, porque se eu corrigir o exercício, aí depois não vale mais a entrega. Mas, nesse caso, não estamos tratando de exercício, sim de um resumo. Então, cada um leia. Não tem uma limitação, Tiago. O que eu queria é que vocês conseguissem capturar os principais pontos. Tá? 2 observações que eu faço. Primeiro, resumo não é copiar o artigo. Então, é você ler, processar a ideia e transferir para aquele artigo aquilo que você absorveu daquela ideia nas suas palavras, mantendo uma estrutura e mantendo a fidelidade ao conhecimento. Então, quantas páginas você... Geralmente, resumo não é tão extenso, né? Porque senão acaba sendo uma cópia do artigo. Mas, nesse caso aqui, eu acho que umas 2, 3 páginas é suficiente, e aí vale cada um. Se alguém conseguir fazer em mais ou em menos, não é isso que vai me importar mais. O importante é que a ideia esteja lá. No final das contas, a ideia é importante que vocês leiam e entendam, tá bom? Na aula que vem, eu vou iniciar a aula lendo esse artigo com vocês, né? E aí eu vou fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, e aí vocês vão comentar e vai ser a nossa interação da aula que vem. Então, é importante que leiam, é importante que façam um resumo, e aí, na aula que vem, a gente discute ele. De novo, por que eu estou insistindo? 2 aulas falando de limitações ao poder tributário, dessas regras, porque ela é fundamental para o resto do curso, né? Em algum momento, a gente vai chegar a confrontar o que as leis, o que os agentes fazem, como que são feitas as cobranças, as instituições, e aí a gente vai perceber como tem muita oportunidade para planejamentos e para ações. Tá bom? E outra, cópia de artigo, tá, eu mando, Milena, acabando aqui eu já mando, você printou o WhatsApp aqui, eu te mando aqui, tá? Cópia de artigo não é permitido, por favor, pessoal. Não foi nessa turma, mas é um aviso geral para todo mundo. No semestre passado eu tive um caso muito desagradável, onde uma aluna postou o trabalho no AVA e ficava aberto para todo mundo, alguém foi lá, baixou, copiou e colou exatamente o mesmo trabalho. Isso é muito desagradável,
por favor, evitem cair nessa cilada, né, porque isso é um auto-engano, isso é desonesto, isso é muito ruim. Às vezes a gente, no afã de cumprir, para querer nota, tal, acaba extrapolando os limites éticos, tá? Vamos tentar ler, porque o objetivo não é entregar o trabalho, o objetivo é ler e absorver o conhecimento, tá bom? Então, por favor, evitem. Se quiser fazer em conjunto com o colega, discutir, eu acho isso fantástico, fazer em grupos de estudo, né? Se de repente vocês quiserem gravar algum questionamento, algum vídeo, vamos interagir mais, usar as redes sociais. Se alguém quiser fazer algum vídeo, alguma coisa, e passar na aula que vem também, explicando, eu acho tudo é muito válido. Mas no final, cada um faz o seu resumo e cada um senta e tenta entender o que conseguiu capturar, tá? E aí, passando a aula que vem, que vai ser um pouco mais denso, eu pretendo já na terceira aula, na verdade quarta, né? Considerar que a aula que vem foi uma primeira aula, na quarta aula que vai entrar em CMS, fato gerador, base de cálculo, alíquota, o que compõe a base, o que não compõe, como reduzir, como tomar crédito, como recuperar, como apurar, como contabilizar, e aí ICMS, depois IPI, depois PIS, COFINS, depois Simples Nacional, depois lucro real, lucro presumido, e aí tem muita coisa para a gente fazer. Tudo isso a gente vai estar voltando a essas regras tributárias. Tudo bem, pessoal? Alguém tem algum ponto? Alguém tem uma questão? A princípio, o que eu tinha preparado era isso, tá? Eu vou fechando a sala aqui, fechando essa gravação. Eu vou salvar, vou postar no AVA e vou abrir o fórum para atividade. Tudo bem? Tá ok? Então, Gabriela, tá ok, Poliana? Então, tá bom, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Obrigado. Leiam o artigo, tá? Não é porque a gente está encerrando a aula antes das 11h30. Se eu tivesse em sala de aula, o que eu ia fazer agora? Eu ia botar o artigo para vocês lerem e para a gente recolher o resumo. Como eu não estou em sala de aula, não faz sentido eu ficar aqui com vocês, para vocês lerem, cada um faz o seu tempo. Tem esse espaço, mas leiam o artigo. Não uma vez, não duas. É interessante. Vão lá, confronta o artigo, a Constituição. Vamos tentar ir além da média, tá? Espaço para os melhores sempre há. O problema é que ficar entre os melhores exige um esforço, dedicação, um sacrifício além, tá? Então, nós estamos diante de nós aqui a oportunidade, tá bom? O que vocês precisarem, dúvidas, li aqui, não entendi, me ajuda a entender, meu WhatsApp está à disposição, nem sempre eu respondo na hora, mas sempre eu respondo, tá? Leiam, interpretem, se familiarizem com alguns conceitos, com alguns termos, e vamos tentar extrair daqui o máximo possível para a nossa formação profissional. Obrigado, Poliana. E eu garanto para vocês o seguinte, a parte tributária é uma área muito promissora, fortemente remunerada, mas que exige muito, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana, obrigado a todas. Tchau, Mariana, tchau, Poliana, tchau, Manuela, Lucas, Thelma, João, Gabriele, Vitória. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.